E aí, galerinha da quinta série, hoje a gente tá aqui com um pouco da ajuda do Sérgio, que mandou várias unidades de um foninho legal aí pra gente. Pra isso mesmo, exatamente, a gente vai, medir rola. Galera, a Trufier, lançou esse bichinho aqui tem um ano já de cara. Infelizmente, eu fiquei sabendo que o nosso querido rola, tanto amado aí na nossa comunidade, foi descontinuado pela Trufier. É uma pena, fico muito triste, que tristeza. Mas é isso, enfim, aqui, cara, a gente tá aproveitando a deixa, tá? Porque isso aqui é rolê de quinta série total, mas a gente vai aproveitar para poder falar um pouquinho sobre a coisa do controle de qualidade. Há algum tempo atrás, um apoiador do canal, o Sérgio, procurou a gente aqui, né? Uma das várias vezes, ele já mandou vários fones aqui pra gente, para poder perguntar se eu tinha interesse de medir uma série de fones, né? Para poder avaliar controle de qualidade ou para aumentar mesmo o nosso banco de dados lá no SquigLink. E de imediato, obviamente, a gente topou, né? Por que não? Cara, oportunidade de medir vários rolas aí, né? E aqui, né, para todos os adultos que estão aí, que estão presos na quinta série, a gente vai medir um verdadeiro canavial de rola. Como é, amigo? Um total de 6 unidades. A primeira, que foi a recebida pelo canal lá no início, lá no lançamento do rola, lá em janeiro de 2023. A gente já está em novembro. E a última, cara, é já dos últimos lotes, onde eles inclusive corrigiram o famoso erro na embalagem. Eu não sei se eu tenho alguma embalagem já zoada aqui ainda, mas se não vou ter foto. Ele vinha escrito ralo aqui embaixo e não rola, né? Na realidade, rola deve ter sido um erro de impressão, porque nós recebemos a informação lá no ano passado de que esse fone deveria se chamar ralo, ou rail, né? Na verdade, mas simplesmente não rolou. Então, crianças, eu sei que vocês estão aí ansiosos para poder comparar a virilidade, mas enfim, vamos lá. Carinhas, vamos falar um pouquinho da questão de medição aqui. A gente tem um equipamento que é baseado num equipamento clássico aí de medição acústica, que é uma cópia de um IEC-711. É um GRAS, que é o tipo de microfone que a gente usa, a gente acopla e a gente mede com um controle de pico para orientação, para que a gente possa seguir basicamente o mesmo padrão de medição sempre. Obviamente, alguns avaliadores adotam métricas diferentes para medição. Inclusive, isso diz respeito ao equipamento que cada um usa para poder executar o sinal que vai ser medido pelo microfone. O que eu quero dizer no final das contas? A gente tem que preparar um equipamento, né, para poder tocar isso, né, que vai ser algum sistema de mesa aí, mais de referência que você vai ter, o portátil. A gente vai usar o acoplador, né, e a gente vai basicamente, além disso, aplicar uma curva de calibração que é própria de cada unidade desse tipo de microfone. Como cada local que faz esse tipo de serviço, cada avaliador, cada projetista vai utilizar métricas de medições diferentes, a gente pode ter uma certa variação dos resultados. Inclusive porque as pessoas vão fazer essas medições com intensidades sonoras diferentes, né? A única coisa que eu posso passar para vocês, assim, de, entre aspas, segurança, de forma que vocês possam comparar um banco de dados com o outro, é que eu utilizo as métricas basicamente iguais ao do antenor do Musicafé. Então vocês podem consultar cá e lá, que vai ser mais ou menos a mesma coisa quando não for, tá bom? Dito isso, caras, eu fiz um vídeo já tem algum tempo sobre a questão das frequências audíveis, mas aqui a gente vai ter que falar um pouquinho sobre a questão de percepção sonora. Pessoas, para vocês terem levemente referência, vocês podem pesquisar por um nome, Fletcher Manson. Vocês podem pesquisar as curvas de Fletcher Manson, que na realidade vai te indicar uma tabela dentro ali do espectro audível com várias curvas, as curvas com medições de pressão, de níveis de pressão sonora, né, em decibel, e concomitantemente a isso a gente vai ter algumas curvas que seriam mais ou menos equivalentes à nossa percepção dentro de cada nível de pressão sonora. O que isso quer dizer? Gente, até devido a como funciona o nosso sistema de defesa do ouvido, caras, à medida que a gente vai aumentando o volume das coisas que a gente está escutando, a gente passa a perceber cada banda de frequência de maneira diferente. Ou seja,
se eu aumento muito ali o espectro como um todo, eu não vou perceber esse ganho na região dos graves equivalente ao ganho na região dos médios. E aos que são mais ávidos aí no canal, vocês vão lembrar do vídeo lá do Tanginola, onde eu cito para vocês HRTF, que são as funções de transferência, né, que basicamente o que rola? Algo vai tocar, né, externamente, vai vir. E você imagina que o que tá tocando é uma linha reta, assim. Pode ser uma linha reta de referência, tá joia? De 20 a 20 kHz, vamos supor que você escuta dentro dessa banda, né? Obviamente, você deve ter uma redução ainda dentro dessa banda. Pessoas normais ainda não chegam, tipo, a 20 kHz. É bem raro. Se for tudo linear, retinho, quando esse conjunto de frequências atingir o seu tímpano, vai ter alguma variação com o pico, por exemplo, que a gente conhece como pinna gain, está dentro dessas curvas de transferência. No caso, o HRTF é a função que descreve essa alteração na curva do que a gente escuta. Enfim, turma, o que a gente tem que saber aqui, de fato, é que aqui nessas medições do Truffier-Rolla, um leigo vai bater o olho aqui e ver, pô, tem uma variação grande ali nos subgraves. Mas na realidade não é uma variação grande. Se você pegar a escala, a gente vai ver que as variações não passam de 2 decibel. Eu não sei se decibel tem plural, mas eu acho que não. 2 decibels, né? Ou decibéis existe. Agora eu fiquei confuso. É onde mais ou menos a gente trabalha de referência no que a gente nem consegue diferenciar do ouvido direito para o esquerdo, por exemplo, em questão de desbalanço de canal. Mas ainda assim, existe algo mais crucial para a gente observar aqui nesse caso, essa diferença aqui entre uma unidade e outra, dentro da curva, a curva tendo uma coerência como um todo, e considerando as variações que podem acontecer de fonte para fonte e tal, dificilmente uma pessoa conseguiria diferenciar uma unidade da outra. As unidades seguem exatamente os mesmos padrões de ressonância acústica, que a gente pode observar simplesmente pela descrição perfeita do mesmo padrão das curvinhas mesmo ali das medições, né? E por que vai soar de forma tão similar? E às vezes tem um fone que, pô, a gente mede, tira uma curva até parecida, mas, nossa, Henrique, os agudos desse outro fone aqui, eles são bem diferentes. Então, cara, tem a ver também com a posição que o fone vai ficar em relação ao seu canal auditivo. A gente está medindo um mesmo fone, né? São unidades diferentes, mas o mesmo modelo. Isso significa que os projetos, eles são do mesmo tamanho, né? Eles são do mesmo tamanho. Então, a distância, né, e a direção do falante, do som saindo do falante até o seu tímpano, tendem a ser mais ou menos as mesmas, né? O que não vai acontecer, por exemplo, quando você sai de fones com curvas diferentes, tem vídeo aí no canal, confiram. Quando você sai de um Team Hi-Fi C2 para um Triple-In ali no SE e para um Tangin Oxygen. Claro que existem outras nuances aí que vão definir a própria definição dos sons, inclusive as respostas de transiente, etc, etc, etc. Enfim, esse vídeo aqui para poder mostrar, né, um fone aí de $18 no seu lançamento, o quanto que o controle de qualidade foi muito bem feito, cara. A Truffier está de parabéns, né? E é uma constante, parece, aí na Truffier, e tem algumas marcas grandes aí no mundo de Hi-Fi que... Parabéns, menina feliz. Parabéns, grande respaldo. O ponto que talvez possa ter havido um pequeno ajuste, pode ser no processo de fabricação e tal, evidentemente que o controle de qualidade, por exemplo, do material do qual vai ser produzido o diafragma, pode ser um tanto quanto menor nesses fones nessa faixa de preço, por mais que seja muito impressionante mesmo como que as curvas batem. Eu noto que nas primeiras unidades, lá do primeiro lote do lançamento, os fones têm um ganho a mais ali nos graves. Isso pode ter a ver, nos graves não, nos subgraves, isso pode ter a ver com um ajuste fino do vente, pode ter sido alterado ou não com o tempo, né? Pode ser inclusive uma questão de maquinário ou não, ou pode ser só uma aleatoriedade, tá? São 6 unidades e a gente nota que com o tempo foi tendo um decréscimo pequenininho e tal, mas assim, cara, a gente não consegue perceber de ouvido. Além do rola, né? A gente veio aqui poder medir rola, tem casos aí também da Moondrop, né? O Moondrop Kato é um fone conhecido pelo seu excelente controle de qualidade, né? E da mesma forma, um fone que se notou mudanças relevantes com o passar do tempo foi o Moondrop SSR. Então, às vezes, podem ter algumas revisões ocultas aí ou não. Podem ser problemas de medições, tá? Isso pode acontecer. Eu ainda não consegui pegar
tipo assim, 3 unidades de SSR para poder medir, nem 2 sequer. Mas a gente nota que os valores são muito inconstantes entre avaliadores e isso não é normal, mesmo que haja alguma discrepância pelos motivos que eu citei lá atrás. Bom, infelizmente esse vídeo também é uma despedida do nosso querido Rola, porque acabou. Acabou. Boa sorte. Acabou, gente. Então, se você tiver a oportunidade de pegar um, né, é a hora, né? No AliExpress eu já não tô encontrando nenhum. Então, não tem nem link aí, provavelmente, na descrição, se quiser comprar pra ajudar o canal. Mas você pode entrar no nosso grupo aberto, você pode seguir a gente lá no Instagram, às vezes a gente tá postando alguma coisa ou outra. Ficar atento aqui no canal, ativa o sininho, que se você ativar o sininho, você vai receber notificação de live, que a gente tenta fazer toda semana, mas na prática a gente faz a cada 2 semanas. E o que mais você pode fazer, já que o Rola tá descontinuado, é beber água, cara. Beber água faz bem. Então deixa um comentário aí, tá bom? Sem comentários maldosos, porque o YouTube não permite. Contenham-se. E a gente volta com review em breve. A minha batedor na sua cara, na sua cara.